Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e aproveitando esse comecinho de ano eu resolvi conversar um pouquinho com vocês sobre metas literárias. Como que vocês encaram esse assunto? Porque assim, eu conheço, tem muita gente que me diz assim que prefere não fazer meta porque acaba se sentindo pressionado e perdendo interesse por ler aquilo. Eu tenho minhas dúvidas em relação a isso, porque eu tento fazer meta pra eu ter um norte assim, só que também eu não coloco isso tanto como obrigação. Até porque, geralmente, eu faço uma meta no comecinho do ano e é engraçado perceber como até o final do ano os meus interesses acabam mudando. E tem livro que eu coloco na meta em janeiro que eu chego em agosto dando risada e pensando, gente, eu não tenho mais a menor vontade de ler isso. Então eu tento fazer meta, mas deixando meio livre, assim, pra eu poder mudar algumas coisas no meio do caminho, por questão de interesse e tal. Meta de tempo, eu quase nunca faço, assim. Eu tento não demorar muito lendo o mesmo livro, porque quando eu tô muito enrolada com o livro, eu acabo pegando um pouco de birra dele. Enfim, eu me sinto presa naquilo. Como eu não gosto de misturar histórias, eu acabo... Sei lá, eu tenho a sensação de que eu fico presa numa história só e não tô aproveitando outras. Eu sei que é errado, é uma mania que a gente tem de querer controlar até as nossas atividades livres, né? Ou seja, os hobbies, assim. Ninguém tá me obrigando a ler, eu tô lendo porque eu quero. E eu ainda fico tentando criar regras em volta disso, enfim. Mas, de qualquer forma, eu acho que as metas são interessantes pra você ter um norte, assim, de, tipo, tá ali num momento que você não sabe o que ler, você vai lá dar uma olhadinha, ver se algum dos que você colocou lá tá fácil, você ainda tem interesse e tal. Pensando nisso, eu e a minha amiga Karina, que vai aparecer aqui no canal numa tag, acho que semana que vem, mas enfim, a gente decidiu criar um desafio literário pra gente em 2017. A gente criou no finzinho do ano passado e a gente foi fazendo assim, cada uma ia criando uma categoria, a gente decidiu que ia criar 12, ou seja, né, dá pra dividir aí um livro por mês. E a gente foi assim, na louca, eu criava uma, ela criava outra, a gente criou assim em 5 minutos, não pensamos tanto a respeito, mas foi muito engraçado, a gente deu o nome de Desafio Luxuoso. E aí eu vim falar pra vocês desses 12 livros que eu coloquei como uma meta, uma pseudo-meta, pra eu ler durante esse ano. E aí no final do ano eu posso vir comentar, né, fazer um balanço, assim, do que rolou, do que não rolou. E também, à medida que eu for lendo, eu posso ir fazendo comentários sobre os livros e falando se foi uma boa escolha, se não foi. Então eu vou falar quais são as questões, né, as categorias do desafio. Vou colocar aqui também embaixo na descrição. Então, a primeira categoria foi super arbitrária e pessoal, que como a gente criou a tag entre amigas em dupla, né, a gente decidiu que uma ia indicar um livro pra outra, assim. E daí a Karina me indicou Middlesex, do Jeffrey Eugenides, que eu tô pra ler há um tempão. Eu já li Virgens Suicidas e A Trama do Casamento, do mesmo autor. Eu gosto muito desses dois livros. Só que o Middlesex tá sempre caro. Eu sempre entro na Amazon, por exemplo, e daí tem um monte de livro que eu quero ler que tá, tipo, na faixa dos 20, e o Middlesex tá sempre dos 35 pra cima. E daí acaba que eu vou enrolando, eu não tenho dúvida de que deve ser um livro incrível, mas fico enrolando. Então agora, talvez com o incentivo da Karina, esse ano vai. A segunda categoria é um autor brasileiro contemporâneo. E aí eu decidi que eu vou ler A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, da Marta Batalha, que era um livro que eu já tava com vontade de ler, que uma amiga minha já tinha super me indicado. E a gente teve aula na pós com a Luciana Vilas Boas, que é uma agente literária aqui do Brasil, e ela é representante da Marta Batalha, e ela tava contando a história desse livro. Ele foi super vendido na Europa, antes até de ser comprado pela Companhia das Letras aqui no Brasil. E ela disse que é um livro, assim, sensacional, então eu tô ansiosa pra ler. Eu sei, assim, eu não sou muito de ler sinopse antes de ler, mas o que a Luciana falou e o que eu já ouvi por aí é que é um livro que ele fala do machismo de forma bem irônica. Essa invisível Eurídice Gusmão, ela é uma esposa do subúrbio do Rio de Janeiro nos anos 80, assim. E então, por isso, ela é invisível. E o livro discute exatamente essa questão. Eu acho que deve ser um livro muito legal. Então eu coloquei ele para essa categoria. Autor oriental. Eu não coloquei nenhum livro específico, eu coloquei Murakami. Eu gosto muito do Murakami, eu já li alguns livros dele, e daí eu
tô sempre disponível a ler mais. Eu sei que a bibliografia do Murakami... Bibliografia? Melhor falar obra, né? Eu sei que a obra do Murakami é bem extensa. Sempre que eu vou na livraria eu tenho a sensação de que apareceu um livro do Murakami que eu nunca tinha visto antes. Então, eu queria ler muito Os Homens Sem Mulheres. Eu acho que é esse o título. Ele é um calhamacinho até, mas eu acho o tema super interessante. Então, acho que eu lerei esse, mas deixei em aberto. Coloquei que é o Murakami. Próxima categoria, um livro com capa vermelha. Aí eu coloquei Amor Amargo, da Jennifer Brown, que é a mesma autora de A Lista Negra, que foi um livro que eu li acho que em 2013. E o Amor Amargo, se eu não me engano, estourou no ano passado. Não, mentira. Ele estourou em 2015, que foi quando eu comprei mesmo, no final de 2015. E daí aconteceram coisas. Ele tava na minha meta literária de 2016, mas não li. E daí, quando surgiu essa categoria do livro de capa vermelha, eu falei, vai ser agora. Eu sei que ele fala de relacionamento abusivo e muita gente me diz que é um livro muito bom, mas como eu não sou de ler sinopse, eu não me adentrei muito no assunto e é um livro que eu tô curiosa pra ler. Eu gostei da Lista Negra, mas não foi nenhum livro que mudou a minha vida. Vamos ver como é que vai ser a experiência com esse outro livro, né, da mesma autora. Próxima categoria, um livro com nome de bicho no título. E daí eu vou ler também um livro que eu tô há anos querendo ler, que é A Elegância do Ouriço. Eu acho esse título fantástico. Eu tenho uma amiga, a Milena, que ela chama esse livro de A Pedância do Ouriço, porque ela achou muito chato e prepotente. Mas não adianta, quando eu cismo com um negócio, assim, eu tenho muita curiosidade de ler esse livro. Eu aproveitei essa categoria de nome de bicho, eu falei, vai ser agora. Então vamos ver se esse ano vai. Aí a outra categoria é um livro lançado no ano em que você nasceu. Essa categoria deu trabalho e eu fiquei um tempão pesquisando e tentando achar alguma coisa que me interessasse. As listas eram super aleatórias, assim, aparecia muito mais livro teórico do que qualquer outra coisa. Mas eu encontrei Terra Sonâmbula, do Mia Couto. Eu nunca li Mia Couto, eu escuto bastante falar dele também. Então, enfim, falei, se achei o Mia Couto, então vai ser isso. Então, Terra Sonâmbula, do Mia Couto. Para essa categoria, não faço a menor ideia do que esse livro fala. A única coisa que eu tenho dele é o título mesmo, então vai ser uma surpresa. Próxima categoria, um livro com mais de 500 páginas. Calhamacinho do ano, então vai ser logo agora em janeiro. E O Vento Levou, que eu e a minha amiga Tari do Literatura TV, a gente já tinha combinado de ler juntas, agora em janeiro mesmo. Então tô super animada. É um livrão e eu acho que vai ser uma história muito bonita e, enfim, já tô doida pra ler. Um livro narrado por uma criança. E aí foi uma sugestão da Karina mesmo, que eu acatei. Eu vou ler Festa no Covil, do Juan Pablo Villa-Lobos, que é um autor que eu também nunca li. E eu cheguei a ler uma sinopsezinha quando ela me indicou o livro, mas eu não lembro do que se trata, assim. Mas eu sei que é uma história narrada por uma criança que não é uma história muito leve, assim, é uma coisinha meio pesada. Mas eu dou mais detalhes quando eu ler, porque eu não gosto de falar bobagem e eu realmente não lembro do que se trata. Uma HQ. Eu coloquei essa categoria porque eu preciso ler e-mail. Eu preciso ler Persépolis, assim, é outro livro que é uma questão na minha vida, assim. Tem um tempão que eu falo que eu vou ler Persépolis, mas o que acontece? Ele tá sempre R$40. E, gente, assim, quem lê muito, quem compra muito livro, sabe que a gente entra no site, se tem um monte de livro legal a 20, você vai empurrando os de 40 com a barriga. Só que eu preciso ler Persépolis, eu, tipo, já tô com vergonha de não ter lido esse livro. E, enfim, passou da hora. Eu também tô super afim de ler Nimona e Pílulas Azuis, que são outras duas HQs. O Pílulas Azuis fala sobre AIDS. Eu dei de presente pra uma amiga tem uns 3 anos. E quando ele chegou, eu comprei pela internet, eu queria ficar com ele pra mim, nem queria dar de presente, de tão legal que eu achei. Mas eu não li antes de dar de presente. E desde então eu quero ler, mas nunca compro. E o Nimona, que acho que foi lançado esse ano mesmo, que é de a história de uma anti-heroína metamorfa, né, que se transforma em monstros e ela quer ser uma vilã sem escrúpulo nenhum, que me parece super interessante a proposta, mas eu coloquei na meta o Persépolis e vamos ver o que rola. Se rolar de eu ler as outras duas nesse ano também será ótimo, mas a prioridade é o Persépolis. Uma não ficção. Aí eu fiquei muito em dúvida também, porque eu tenho o Para Poder Viver, que eu tô bem ansiosa pra ler e com certeza eu vou ler esse ano.
Mas eu queria colocar nessa categoria o Confissões do Crematório, que é um livro que eu tô ouvindo muito falar também, que fala, que é, como eu disse, a categoria não ficção, né? Então é a autora, Caitlin alguma coisa, se eu não me engano, ela trabalha em um crematório, então ela lida com a morte todos os dias, e o livro é feito de pequenos relatos de como é, né, lidar com a morte. Fala de rituais de morte, de como preparar um corpo, de como é lidar com isso. Eu repeti a mesma coisa, eu sei, mas o livro fala disso e é um livro que eu tô super curiosa pra ler. Como disse a minha amiga Ana Vitória, é exatamente nesse tipo de doença que eu embarco pra ficar depois de madrugada griladíssima pensando no assunto. Pois é, então eu coloquei esse, mas eu também vou ler o Para Poder Viver. Olha o roubo. Um Saramago. Aí eu coloquei um Saramago porque eu li A Intermitências da Morte, eu acho que ano retrasado, e eu adorei. E aí eu não li mais nenhum, assim. Então eu decidi que esse ano eu vou ler, e eu queria muito ler o Evangelho segundo Jesus Cristo. Talvez eu leia o Ensaio sobre a Cegueira, mas eu tenho uma questão com o Ensaio sobre a Cegueira, que desde que eu sou pequena, um dos maiores pânicos da minha vida é cegueira, é ficar cega. Eu tinha pesadelo com isso quando eu era criança, eu não dormia com a luz inteiramente apagada, não por medo do escuro, mas por medo de eu ficar cega e não perceber. Isso eu tinha, sei lá, 12 anos, né? Então assim, Ensaio sobre a Cegueira pra mim me soa como um livro de terror. Mas eu já tentei internalizar que eu posso ler e levar por um lado metafórico da questão. Mas então, assim, durante o ano eu vou decidir se eu vou de Evangelho segundo Jesus Cristo ou do ensaio, e daí depois eu conto pra vocês. Um livro lido por Rory Gilmore é a 12ª categoria, e daí eu fui fuçar, né, a lista de livros lidos pela Rory, e eu já tava, sei lá, acho que na 10ª página, quando eu encontrei o Little Women. E eu vou unir o útil ao agradável, porque eu tenho Little Women na minha estante há, deve ter 1 ano e meio, 2, se bobear, em inglês mesmo, e eu nunca li, porque eu e 2 amigas, a gente tava tentando combinar de ler juntas, só que é um livro grosso em inglês, ele exige uma dedicação maior, e cada hora era uma de nós 3 que não tava disponível, não tava, né, podendo se dedicar a isso no momento, mas eu vou tentar organizar essa leitura conjunta esse ano. Se não der, eu vou, acho que, tentar ler sozinha mesmo, porque eu coloquei ele no desafio e eu quero muito ler. A minha edição de Little Women é maravilhosa, eu sou apaixonada por ela. E aí, eu acho sempre válido tentar também se exercitar no inglês. Eu leio alguns YAs em inglês, mas o classicão ainda me deixa com um tanto de medo, mas quando eu achei ele na lista da Rory, eu falei, vou colocar ele, e seja o que Deus quiser. Até porque muitos dos livros da lista da Rory, os que eu tenho interesse, eu meio que já li. Então eu não tava achando quase nenhum que eu ainda não tinha lido e tinha um real interesse em ler. Então quando eu achei o Little Women, eu falei, vai. Então, enfim, essa é meio que a minha meta de 12 livros pra 2017, seguindo o desafio luxuoso. E daí eu vou contando pra vocês à medida que eu for lendo, o que foi rolando, o que não foi, o que eu gostei, o que não. E vamos ver quantos desses 12 eu realmente vou ter lido no final do ano. Então, se vocês curtiram a ideia do desafio, confiram as categorias aqui embaixo e me respondam aí nos comentários se vocês querem fazer. Aí, se vocês quiserem, eu posso até dar pra vocês a primeira categoria, que é um livro indicado por mim. Eu posso até indicar. Se vocês vêm me perguntar, eu indico aquelas. Mas, enfim, se vocês forem fazer, se forem colocar a lista no canal, me chamem pra conferir que eu vou adorar. Então é isso, me contem também nos comentários o que vocês pensam dessa questão das metas, né, que eu discuti lá no início. Então por hoje é isso, pessoal, não esqueça de se inscrever aqui no canal e dar um joinha se você curtiu. Um beijo enorme e até a próxima. Tchau!